Estudo Bíblico de Congregação, 31 de março a 6 de abril de 2025. Análise com pergunta e resposta. Vamos começar respondendo as perguntas dos parágrafos 13 e 15. Por que podemos considerar Paulo um bom exemplo de alguém que deu um corajoso testemunho diante de autoridades? Paulo é considerado um exemplo de coragem e integridade por ter mantido sua postura firme, mesmo diante de acusações falsas e situações adversas. Ele se apresentou perante as autoridades com respeito e serenidade, sem recorrer à bajulação ou manipulação. Essa atitude demonstra sua confiança na verdade que defendia e na orientação divina, evidenciando que sua fé não se baseava em palavras vazias, mas na convicção de seus princípios. Além disso, Paulo aproveitou a ocasião para reafirmar de forma clara e inequívoca sua crença na ressurreição de Jesus, o cerne de sua fé. Mesmo sabendo que esse era o ponto central da controvérsia, ele não hesitou em dar testemunho corajoso, utilizando o momento de confronto para consolidar a mensagem que havia sustentado sua vida e ministério. Essa postura não só demonstrou a profundidade de sua convicção, mas também inspirou outros a permanecerem fiéis, mesmo em meio à perseguição. Disse a 70ª parte. A. Como Félix agiu no julgamento de Paulo? Félix agiu com cautela e hesitação durante o julgamento de Paulo. Mesmo estando informado sobre o caminho, o cristianismo, ele optou por adiar a decisão e deixar o assunto pendente até que o comandante militar Lísias estivesse presente. Essa postura demonstra que Félix não desejava se envolver de forma definitiva no conflito, mantendo Paulo preso, mas concedendo-lhe certas liberdades e atendendo às suas necessidades, o que sugere que ele procurava manter o controle da situação sem tomar uma posição clara. Diesei e disse a 70ª parte. B. Por que talvez Félix tenha ficado com medo, mas por qual motivo continuou a ver Paulo? Félix possivelmente ficou com medo ao ouvir Paulo falar sobre justiça, autodomínio e o julgamento por vir, pois essas palavras poderiam ter abalado sua consciência, revelando as falhas em sua própria conduta. Mesmo assim, ele continuou a ver Paulo, não por um genuíno interesse em compreender a fé cristã, mas com o intuito oportunista de obter um suborno. Assim, apesar do desconforto gerado pelo testemunho corajoso de Paulo, Félix manteve o contato, esperando explorar a situação para seu próprio benefício. 18. Por que Paulo falou com Félix e sua esposa sobre a justiça, o autodomínio e o julgamento por vir? Paulo falou sobre a justiça, o autodomínio e o julgamento por vir para deixar claro o contraste entre os padrões justos de Deus e o comportamento imoral que ele sabia caracterizar Félix e sua esposa. Ao abordar esses temas, ele pretendia mostrar que a fé em Cristo Jesus envolve uma transformação completa, exigindo padrões éticos e morais que se opõem à injustiça e à crueldade. Além disso, Paulo usou esse discurso para enfatizar que todos os seres humanos, independentemente de sua posição ou poder, terão que prestar contas a Deus pelo que pensam, dizem e fazem. Ao lembrar Félix e sua esposa desse fato, Paulo os confrontava com a realidade do julgamento divino, que é mais importante do que qualquer julgamento temporário ou terreno. Essa abordagem deveria ter provocado uma reflexão e, de certo modo, despertado neles o temor de Deus, justificando o medo que Félix demonstrou ao ouvir essas verdades. Disse a 20ª parte. A. No nosso ministério, como devemos lidar com pessoas que parecem interessadas na verdade, mas que na realidade não querem mudar seu proceder egoísta? Devemos abordar essas pessoas com cautela e tato, assim como Paulo fez ao apresentar os padrões justos de Deus. Inicialmente, é importante mostrar de forma gentil e clara a verdade, na esperança de que ela toque seus corações. No entanto, se percebermos que, apesar das aparências,
elas não demonstram interesse genuíno em abandonar seus comportamentos egoístas, não devemos insistir em convencê-las. Em vez disso, devemos direcionar nosso tempo e esforços para aqueles que verdadeiramente buscam a verdade, evitando o desperdício de energia em conversas infrutíferas. Disse a 9/20 parte, b. Como sabemos que Félix não estava realmente interessado no bem-estar de Paulo, Félix demonstrava um interesse superficial no que se referia à fé de Paulo, mas suas atitudes revelavam intenções pessoais e oportunistas. Apesar de saber que os seguidores do caminho não eram sediciosos, nem que Paulo não havia infringido nenhuma lei romana, Félix manteve-o preso com o único objetivo de ganhar o favor dos judeus. Esse comportamento deixa claro que seu interesse estava centrado em agradar a uma parte específica do seu público, e não no bem-estar de Paulo ou na busca pela verdade. 21. O que aconteceu com Paulo depois que Pórcio Festo se tornou governador e o que sem dúvida continuou a fortalecer Paulo? Após Pórcio Festo se tornar governador, Paulo foi entregue a essa nova autoridade e iniciou uma série de audiências enfrentando diferentes governantes. Ele chegou a ser levado diante de reis e governadores, o que evidencia a amplitude e a importância do seu testemunho, mesmo em meio a situações adversas. Sem dúvida, o que continuou a fortalecer Paulo foi a firmeza de sua fé. Mesmo diante de desafios e mudanças nas autoridades, ele nunca vacilou e derivava forças das palavras de Jesus, especialmente do encorajamento "tenha coragem". Essa mensagem foi um pilar de suporte para sua determinação e coragem, permitindo-lhe enfrentar cada nova audiência com convicção e integridade.